Oi, o vídeo de hoje vai ser um kit cozinha com várias peças. A gente vai fazer um kit cozinha e agora nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o molde, colocando a minha mão sobre o papel, risquei com uma sobra, com espaço, para medir o tamanho que eu quero da luva. Fiz o molde em um papel cartão, de acordo com o tamanho da minha mão, eu deixei espaços de sobra. O que a gente vai precisar para a luva de cozinha? 2 tecidos externos, nesse caso estou usando esse da Disney, 2 tecidos de forro, estou usando esse daqui, e 2 recortes de manta R1. A gente vai colocar na ordem correta e passar uma costura em todo o contorno da luva. A ordem correta seria assim: os tecidos de fora, que são os da Disney, direito com direito. Então vamos colocar estampa, direito com estampa. Coloquei junto. No momento que eu coloquei, eu já risquei o formato do molde no meu tecido, lembrando de deixar uma sobra em volta dele, porque nós vamos costurar e depois nós vamos tirar o excesso de tecido, que a gente chama de refilar. Então, a ordem do sanduíche que vai ser costurado é a seguinte: os 2 de fora, que são os que vão ficar pro lado de fora da luva, direito com direito, um de manta por baixo desse, tecido direito com direito e manta. Coloco, então, tecido direito com direito e manta. Depois, os 2 que ficarão dentro da luva, que são os de forro, onde a gente vai colocar a mão. Então, na verdade, pode ser qualquer tecido liso, porque não vai aparecer na peça. Coloco os 2 tecidos de dentro, sem o forro, e a manta, outro corte de manta por baixo. Então ficou um sanduíche assim: manta, os 2 de dentro, outro de manta e os 2 externos. Agora eu vou para a máquina, vou dar um retrocesso, vou costurar toda a volta da luva, chegando aqui do outro retrocesso. Aqui a parte fica aberta. Dou um retrocesso e finalizo. Eu costurei todos os tecidos, o contorno do molde da luva, dei retrocesso no começo e no final da costura. Depois eu tirei o excesso de tecido que estava sobrando e dei uns piques aqui na curva para poder facilitar na hora de desvirar a peça. Agora a gente vai desvirar para o lado correto, pegando o tecido apenas a primeira camada, que é a camada que tem o Mickey da Disney. A gente vai desvirar por aqui. Eu costurei a luva, desvirei, aqui ficou a parte do forro da luva, desvirei certinho, dá uma passadinha para ajeitar. Agora eu cortei 13 centímetros do rolinho de viés e fiz essa argolinha. Essa argolinha é pra gente pendurar a luva se precisar. Feito isso, eu cortei, dobrei o viés, passei uma costura e coloquei aqui na luva. Depois, coloquei um outro pedaço de viés no contorno da luva, na parte do punho, que é pra gente fazer o acabamento da luva. É só colocar aqui a argolinha, costurar todo o contorno, lembrando que temos que deixar essa parte aberta e separada, porque é onde nós vamos colocar a nossa mão. Costurou toda a voltinha, feito isso, a luva da gente está pronta. Costurei uma argolinha para pendurar, passei uma costura em todo o viés e toda a volta e
Aí vocês podem usar a linha na cor do viés. E a nossa luva ficou pronta. A luva do kit cozinha é a primeira peça dos nossos vídeos kit cozinha. Agora a gente vai fazer um puxa-saco. A gente usa na cozinha para colocar saquinhos de supermercado. Tem gente que faz um pouquinho maior e também coloca pacotes de pão. É uma sugestão. O que eu fiz? Cortei o tecido 43 por 41. Cortei o tecido principal, que no caso é o tecido do Mickey. Cortei um tecido de forro, eu usei o marrom. Emendei direito com direito, costurei toda a volta, deixando uma abertura, sempre direito com direito. Costurei toda a volta e deixei uma abertura de 3 dedos. Feito essa costura, eu desvirei para o lado correto e aí ele ficou desse jeito. Então a gente inicia com ele pelo avesso e agora ele está do lado certo. Peguei 2 tiras de viés, de acordo com a largura da minha peça. Costurei o viés aqui e costurei o outro aqui. Porque a gente vai ter que passar o elástico. Então aqui, entre o forro e o tecido Disney, eu tenho um elástico. Esse elástico ele é necessário porque a gente precisa fechar as laterais e fazer com que a boca fique menor. O elástico é para ajudar a gente na hora de colocar ou tirar as sacolinhas do pacote. Eu costurei aqui o elástico, eu passei ele aqui dentro. Aqui tem um alfinetinho que eu vou mostrar para vocês. Eu passei ele aqui dentro, dei uma costura aqui para segurar o elástico e com o auxílio de um alfinete eu fui colocando o elástico e fui passando. Aí eu fiz uma aberturinha e puxei. Quando a gente puxar, ó, esse é o alfinete comum que a gente tem em casa. Para quem não tiver o passador de fio, pode ser o alfinete. Quando a gente passa, é só dar uma puxadinha e vai empurrando. Automaticamente ele vai franzir e vai ficar um pouquinho menor. Aí a gente vai ajeitando de acordo com o tamanho que a gente precisa. Vai ser feito isso nessa parte e nessa parte também. Aqui está sem elástico por enquanto. Depois a gente vai virar a peça pelo avesso e vai passar uma costura fechando toda a lateral, daqui até aqui. Feito isso, é só fazer um ganchinho para pendurar. Eu costurei o elástico por dentro, passei o elástico, costurei aqui e aqui para segurar bem. Coloquei o elástico aqui também, passei uma costura aqui e aqui reforçada para segurar bem o elástico. O próximo passo é juntar essa lateral com a lateral de lá. Então a gente vai fazer esse movimento, juntando ponta com ponta e passar uma costura em toda a volta, do começo ao final. Eu fechei toda a lateral, ele ainda estava pelo lado avesso, fechei com costura, desvirei para o lado correto, então ele ficou desse jeito. Essa medida 43 por 41. Quem quiser pode fazer ele um pouquinho maior, depende da quantidade que a pessoa possui em casa, de sacolinhas para pôr dentro. E aqui eu só costurei uma abinha de pendurar com uso do próprio viés, então ele ficará assim pendurado. A nossa próxima peça é o cesto de tecido. Então a gente vai usar 2 tecidos e uma parte de manta. Eu uso a manta R1. Cola só de um lado, o outro lado não tem cola. Cortei 30 por 30 nessa peça do Mickey, deixei a manta um pouquinho maior em volta, porque eu vou fazer matelacê, depois eu recorto essa beiradinha que está sobrando de manta. O que é o matelacê? A gente risca a peça, vários riscos, e usa um giz que apaga. Nesse caso é um giz que apaga com o calor do ferro. Então depois que eu terminar a peça, é só dar uma passadinha que os riscos vão desaparecer. Eu vou costurar a máquina
o tecido riscado por cima da manta, uma parte com a outra. O outro tecido a gente reserva por enquanto, vai ser usado daqui a pouquinho. Então eu vou à máquina, vou escolher o pontinho e vou costurar só nas linhas brancas até finalizar toda essa parte da peça. Eu cortei o tecido para o cestinho, 30 por 30, é um quadrado. Risquei com giz apagável todas as linhas utilizando uma régua. Fiz costuras nas linhas que eu havia riscado e deixei pronto o meu matelassé. Se vocês visualizarem, tá tudo costurado. Feito isso, eu preciso de mais um tecido, que pode ser da mesma estampa ou uma estampa diferente, ou uma cor lisa, enfim, fica a gosto de vocês. Eu preciso de mais um tecido deste mesmo tamanho. Então aqui eu tenho um tecido matelassé com manta R1. Agora eu vou colocar mais um tecido por cima, colocando direito da estampa com direito da estampa. Então seria esse tecido, eu escolhi a mesma estampa, mas poderia ser diferente, com o mesmo tamanho. Porém, vamos colocar ele direito com direito. Direito com direito. A gente vai colocar direitinho toda a volta e passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura de 3 dedos. Em qualquer parte da peça que seja a parte reta. Evitem deixar aberturas em curvas ou em cantos, porque depois fica difícil de fechar. Então agora eu vou colocar tecido sobre tecido e vou passar uma costura em todo o contorno dele, deixando uma abertura para desvirar depois. Continuando, costurei o tecido, frente e verso, desvirei por aqui, deixei uma abertura aquela hora, desvirei a peça por aqui. Agora, depois de desvirado, dei uma passadinha, ajeitei aqui, vou para a máquina, vou costurar toda a volta pelo cantinho, com o intuito de fechar a abertura que ficou aqui aberta. Ou a gente fecha todo à mão, ou a gente fecha na máquina fazendo toda a volta. Tem as duas opções e agora eu vou costurar toda a voltinha dele na máquina. O tecido 30 centímetros por 30 centímetros, eu dobrei ao meio e aí eu fiz marcação de 6 centímetros e 6 centímetros. E com a régua eu liguei com o giz que apaga. Fiz isso nesse cantinho, temos o outro cantinho ainda aberto, e fiz nesse cantinho a mesma coisa, 6 centímetros e uma linha reta. A gente vai passar uma costura nessa linha reta que foi traçada com o giz que apaga. Continuando, eu havia dobrado o tecido, feito as marcações nas laterais. Uma marcação foi feita aqui, 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros. A mesma coisa desse lado, 6 centímetros, passei uma costura com ele dobrado assim. Depois eu inverti a dobra feita, aqui já está costurado, eu fiz um risco nas outras laterais. 6 centímetros daqui até aqui, 6 centímetros e passei um risco. A mesma coisa eu fiz desse lado, aqui já foi costurado. Agora eu vou fazer desse lado, vou juntar as laterais direitinho para não dar errado. Marcação de 6 centímetros e 6 centímetros. Passei um risco com giz apagável.
Agora eu vou na máquina e vou costurar esse risco. Costurei as 4 laterais, ficou uma abinha em cada lateral. Essa é que tá aberta ainda. O que eu fiz? Virei, apertei e passei uma costura novamente só nessa partezinha, que é a parte que já tinha uma costura anterior. Então, ficou fechado. Fiz isso nas laterais. Agora, essa daqui, é assim que se faz. Eu dobro, afundo direitinho, vou para a máquina com ela desse jeito, tomando cuidado para não pegar nenhuma outra parte do cestinho, e vou passar uma costura nessa partezinha aqui. Lembrem sempre de cortar as linhas todas certinho, para não deixar linha sobrando na peça. Uma peça limpa e bem apresentada, para vocês terem boas vendas. Feito isso, eu vou dobrar essas laterais que são maiores. Vou fazer uma dobra e coloco um botãozinho. Pode ser um botão costurado à mão, como é esse modelo, que foi feito à mão. Ou vocês podem colocar botão tic-tac Ritas, que é aquele que a gente coloca com o uso do balancinho. O importante é que todas as 4 fiquem abaixadas, dobradas direitinho, para a gente ter o nosso cestinho de mesa. Hoje a gente vai fazer a continuação do kit cozinha. Nós já fizemos a luva. Vamos usar um pano de prato e um barradinho do tecido que vocês quiserem. Esse barradinho tem que ser um pouquinho maior nas laterais, pois vai ter bainha. Depois farei o acabamento usando um pedaço de viés, aliás, 2 pedaços de viés, um em cima e um embaixo. Os tamanhos são de acordo com o pano de prato que vai ser costurado. A gente vai colocar o tecido no avesso do pano de prato e vai colocar o seu tecido seguindo essa bainha de baixo do paninho. Feito isso, deixo uma lateral de um lado e uma sobrinha lateral da outra. A gente vai passar uma costura na máquina daqui, seguindo certinho até chegar aqui. Aí depois esse paninho vai passar pro lado da frente do pano. Então aqui o pano de prato e o pano estão no lado avesso. Eu peguei o pano, costurei nessa parte todinha, juntei as 2 partes e virei o meu tecido para frente. Tinha uma sobra de tecido aqui, eu dobrei. Aqui é a parte que já estava cortada e essa outra parte também tinha uma sobra de tecido. Eu fiz 2 dobras para fazer essa bainha. Agora eu vou para a máquina de costura, vou costurar toda essa parte e depois eu vou colocar um viés de acabamento. Comecem sempre com costura, dá um retrocesso, que é para a costura não abrir durante as lavagens. Vou costurar bem devagarzinho para não sair fora. Chegando até aqui, eu viro o meu tecido e continuo a costurar até o final dele. Eu costurei o barrado do tecido no pano de prato. Coloquei um pedaço de viés que tinha uma sobra de um lado e uma sobra do outro, onde eu fiz a dobra e segurei com um alfinete. Do outro lado a mesma coisa, tava sobrando, fiz a dobra. Agora eu vou passar uma costura somente no viés, dou um retrocesso, chego na beiradinha do viés, eu giro o tecido e continuo com a costura por cima. Até fazer a volta toda completa nos 4 lados do meu viés.
para deixar bem seguro e bem preso. Eu fiz a costura do viés de baixo e cima do barrado. Agora na parte de cima do meu paninho, eu já posicionei aqui na máquina. Eu coloquei um pedaço de viés também, com sobra, tanto no começo quanto no final. E agora eu coloquei ele dobrando ao meio e ajeitei na peça. Agora a gente vai colocar na máquina e vai passar uma costura do começo até o final, lembrando de dar o retrocesso no começo e no final da costura. Quem preferir, usa a linha de acordo com a cor da peça. Eu fiz uma costura, coloquei o viés aqui em cima, na parte de cima do pano, e passei uma costurinha do começo até o final. E assim ficou a nossa peça terminada. Agora eu vou iniciar um batimão. No batimão, a diferença é: a gente corta um tecido do pano de prato ao meio. Então, ao invés de usar um pano de prato inteiro, a gente corta ele na metade. Porque o batimão, ele é um pouquinho menor na altura. Então, o que eu já adiantei? Peguei um pano de prato inteiro, cortei na metade do meu pano de prato. Aí, eu vou repetir o mesmo passo a passo do pano de prato, que é colocar um barrado e colocar um viés. Aqui é a frente do batimão, vou mostrar como ele está atrás. Já cortei um barradinho, vou passar uma costura nesse lado e quando virarmos para frente, aí vai ter um acabamento em viés, assim como foi feito no pano de prato. Como eu disse anteriormente, é meio pano de prato, um barrado. Eu já costurei atrás, virei para frente, alfinetei e coloquei o clipe de costura. Fiz a bainha nas laterais porque estavam com sobra, tanto aqui quanto aqui. Já dobrei e nessa parte eu também fiz uma dobrinha. Por quê? O acabamento fica melhor e às vezes o tecido desfia. Então eu acho melhor, quem puder já faz uma bainha aqui. A hora que costurar, vai costurar automaticamente. Feita essa costura em todo o contorno, depois vou pegar um pedacinho de viés com sobra e vou colocar o viés aqui em cima, assim como foi feito no pano de prato. Eu peguei um papel de reciclagem, dobro ao meio e vou cortar no formato de um coração. Esse coração vai ser feito com manta e tecido e vai ser colocado no batimão da gente para terminar a peça. Então, qualquer pessoa consegue dobrar o papel ao meio e recortar. Feito isso, foi feito um coração. A gente vai usar esse molde na nossa peça hoje. O meu molde, fiz o coração, ficou aproximadamente 18 centímetros por 15 centímetros. Aproximadamente, tá? Vocês façam no tamanho que vocês acharem melhor. E eu peguei um molde, eu peguei um pedaço de tecido do kit, continuando no kit, e aí eu dobrei o tecido ao meio, coloquei meu molde e risquei toda a volta com caneta. Feito isso, vou colocar o tecido nessa posição dobrado, em cima de um pedacinho de manta. Pode ser qualquer manta que vocês tenham aí. Vou ajeitar direitinho, vou costurar toda a marcação da caneta, toda a volta, vou fechar todinho. E depois disso, costurado, vou tirar o excesso com a tesoura, vou fazer um pique em um dos lados e vou desvirar a peça para o lado correto. Feito isso, a gente vai dar continuidade no bate-mão. Eu costurei o tecido na linha de caneta,
Costurei toda a volta, 2 tecidos e 1 de manta. Depois eu fiz uma abertura com cuidado para não pegar o tecido de baixo. E agora a gente vai desvirar essa peça pro lado direito dela, com cuidado para não rasgar. Eu costurei o coração, fiz uma abertura, desvirei pro lado certo e dei uma passadinha com o ferro para a manta poder grudar e aderir direitinho no tecido. Feito isso, vou reservar o coração por enquanto. Pego de novo o meu batimão. Eu tenho um tecido de 40 centímetros do barrado de uma lateral até a outra. Eu preciso fazer com que ele fique com aproximadamente 17 centímetros na parte de cima. Por quê? O coração vai ficar nessa região. Então, o que eu faço? Eu faço umas dobrinhas, até fiz marcações com caneta. Eu faço algumas dobrinhas, ajeitando o tecido por igual, com várias pences, até chegar o momento que deu tudo certo, eu passo uma costura simples, somente para segurar. Então, o coração vai ser rebatido dessa maneira. Faremos também uma argolinha de viés para pendurar, que ficará colocada com costura aqui no coraçãozinho. E nessa partezinha, vou mostrar a parte de trás. Ficaram várias pences, várias dobras e eu passei uma costura reta. Nessa parte aqui eu vou ainda colocar um viés, que é o mesmo viés da outra parte do conjunto, só para fazer o acabamento dessa parte aqui. Então tem as pences, fiz dobrando, ajeitei direitinho, conferi se daria certo com o coração, vi que deu certo. Agora eu vou colocar um viés aqui e vou fazer uma argolinha de pendurar de viés de 20 centímetros e aqui ficou com 17 centímetros. Vou costurar e já volto. Fiz as dobras, passei uma costura, coloquei um viés, peguei 20 centímetros de viés, dobrei ao meio, fiz uma argolinha para pendurar e passei uma costurinha aqui para reforçar. Agora eu vou posicionar o coração de um jeito que ele tampe todo o meu viés. A gente vai posicionar aqui e passar uma costura rebatendo o coraçãozinho e aproveitando, rebatendo também por cima do tecido do batimão. Finalizamos o batimão, coloquei o coraçãozinho, coloquei atrás uma argolinha de pendurar, rebati a costura em toda a volta, já segurei a argolinha feita de viés, mas pode ser qualquer tipo de argolinha. À frente eu já rebati o coração, aproveitando, rebatendo toda a parte do paninho também, para segurar melhor. Feito o barradinho, feito o batimão, feito tudo certinho, o nosso batimão está pronto.